Olá, um saravá fraterno a todos, paz e luz no coração de todos os filhos de bem, de todos os filhos do Senhor Deus, aqueles que buscam a paz e a harmonia, as coisas corretas, a justiça. Meus irmãos, hoje eu estou aqui para trazer uma notícia boa para a nossa casa, uma notícia que nós queremos compartilhar com todos vocês. A tenda de Umbanda Caboclo Sete Pena Azul é oficialmente ponto de cultura. Olha só, nós somos ponto de cultura nacional. É isso mesmo, pessoal. Ganhamos aqui um certificado da cultura e hoje, além de sermos um ambulatório astral, que é a nossa principal função, também nós somos um ponto de cultura. E eu gostaria de comunicar a vocês, gostaria de dizer a vocês o que significa um ponto de cultura, né? O que é isso? Para que serve um ponto de cultura? E a principal função de um ponto de cultura é manter viva a cultura popular e comunitária, né? Então, a tenda de Umbanda Caboclo Sete Pena Azul, ela está incluída, né? Ela foi incluída na Cultura Viva, no projeto e programa Cultura Viva, né? Existem vários setores da cultura e esse setor de cultura viva, ele é separado para os terreiros de Umbanda, de Candomblé, grupos de capoeira e etc. E aqui na nossa cidade, a cidade de Cosmópolis, a tenda de Umbanda Caboclo Sete Pena Azul foi contemplada com um desses títulos, né? Mas quais são as formas disso? Uma tenda de Umbanda, ela deve manter viva a cultura das raízes e matrizes africanas, ameríndias, e digo até mais para vocês. A Umbanda, ela é tão, vamos dizer assim, ampla, que ela não fica só presa à cultura de matriz africana e matriz ameríndia. Ela também fala um pouco da cultura oriental, ela também introduz até a cultura ocidental. Aí você vai falar, como assim? Os terreiros de Umbanda tradicionais, populares, né, eles mantêm viva a tradição africana, ameríndia, né, a tradição africana através dos pretos velhos, dos orixás, né, o que todos nós conhecemos, a ameríndia através dos caboclos, né, da pagelança, fumaçadas em geral, né, e tradições orientais até, quando a gente fala de Oriente, a gente não está falando só do Japão, da China, estamos falando do Oriente Médio também, né? Falando da Arábia, falando da Índia, do Paquistão, enfim. E você tem ali algumas entidades que atuam no Oriente, na linha do Oriente, como árabes, indianos e etc., na parte oriental dessas raízes, né? E a cultura europeia seria mais o catolicismo junto, miscigenado, né, com a Umbanda, que você vê muito nos terreiros de Umbanda popular, santos católicos, orixás com nomes de santos, né? Essa miscigenação que existe nesses terreiros de Umbanda, que não é nada mais, nada menos do que manter viva a cultura também europeia, né? Junto com as matrizes africanas, ameríndias e orientais, né? Então, veja que um terreiro de Umbanda, ele tem que manter isso vivo, né? Quando você fala de uma Umbanda esotérica, que nem no caso da nossa raiz, a raiz do Pai Tomás, é muito simples de você entender que
A tenda de Umbanda Caboclo Sete Pena Azul, né, caboclo já está falando, né, cobreado, é um ameríndio, né, ele é o dono do terreiro, foi ele que criou o terreiro, né, e a raiz do Pai Tomás. Pai Tomás é um preto velho, então você vê que tem ali um caboclo de Umbanda, um ameríndio e um preto velho por trás de tudo isso aqui. Um é o dono, um é o que criou, um é o chefe, né, carinhosamente chamado aqui por nós, e o outro é o professor, é o que ensina, é o que trouxe os cursos, é o que trouxe toda a nossa raiz. Então veja, a nossa casa sempre manteve muito viva a cultura, a matriz africana e ameríndia. Sempre manteve muito vivo isso. Então hoje nós recebemos essa outorga de ser um ponto de cultura justamente porque fomos reconhecidos por manter isso vivo, né? Então, como que a nossa casa vai promover a cultura para as pessoas, né? Nos nossos estudos e doutrinas, né? Que são calcados, né, pela raiz africana, através do Preto Velho, do Pai Tomás. Ele não ensina só a parte africana, ele faz uma gama gigantesca de coisas, onde tem orientais, ocidentais, tudo junto, né? O que nós chamamos, né, carinhosamente de raiz, né? Então a raiz de Pai Tomás é isso, porque é ensinada por ele, pelo Preto Velho, né? Como já falei. E qual é outra forma também que nós iremos manter o ponto de cultura? Através das ritualísticas, né? As ritualísticas de Umbanda, o que a gente chama de gira, né? Onde você vai ter a vivência de santé, de santuário. Então, para que você mantenha a cultura viva na comunidade que você participa, você tem que ter a ritualística para que as pessoas vivenciem o que está sendo feito e o estudo disso que está sendo feito. Então, isso não há uma outra forma de você manter a cultura viva a não ser assim. Alguns outros terreiros têm as danças, os toques, enfim, que não deixa de ser a ritualística no geral, né? Então, para que se mantenha a cultura viva, a nossa casa escolheu dessa forma, através de estudos doutrinários, né? E e-books que são comercializados aqui na casa, justamente falando sobre esses estudos e desmistificando as coisas através da nossa raiz, a do Preto Velho, e também através da ritualística de Umbanda, das giras. Então, estou afirmando, né, mais uma vez, como que a cultura ela é feita, ela é calcada e ela é realizada aqui no nosso Santé. Dessa forma, nós recebemos humildemente essa missão, né, de manter esse ambulatório astral, né, esse pinguinho de luz aí no astral, ajudando as pessoas de forma gratuita, como se deve ser um terreiro de Umbanda, e agora também como ponto de cultura na cidade de Cosmópolis. Então, se você se interessa, estar vindo para essa região, para cá, você, Campinas, Paulínia, Cosmópolis, Artur Nogueira, Mojimirim, enfim, Americana, Limeira, se você está próximo dessa região e quer conhecer um ponto de cultura que fala sobre Umbanda, né, esotérica, e a nossa raiz, a raiz de Pai Tomás, seja muito bem-vindo aqui para nos visitar nos dias de rituais, os dias que estão abertos ao público, justamente para isso. Aqueles que desejam estudar na casa, que serão convocados para isso, é um dia especial. E aqueles que desejam entender tudo o que acontece aqui, nós temos os e-books que são comercializados aí da nossa raiz, da nossa escola. Então, dessa forma, nós iremos promover a cultura de forma viva, tradicional, oral e também escrita, sobre a Umbanda, da tenda de Umbanda Caboclo Sete Pena Azul e a raiz de Pai Tomás. Tá certo, meus irmãos? E esse ano foi muito proveitoso nesse aspecto. Eu gostaria de agradecer aos médiuns da casa que estiveram comigo para que isso acontecesse, que foi a Isabela,
a minha secretária aqui do Santé, né? Nossa irmã de fé, que esteve ali, ó, a minha esposa, também ajudou. Todo mundo que vibrou positivamente para que isso acontecesse, as pessoas que ajudaram financeiramente em alguns assuntos internos, todos os nossos filhos de Santé que estiveram à frente comigo aí desse trabalho. E também gostaria de agradecer ao Matheus, que é supervisor da cultura daqui da cidade de Cosmópolis, que foi um cara muito importante nisso. Paciente, atendeu a gente, fez tudo possível, né, dentro do que ele poderia fazer para que nós recebêssemos o certificado e a ajuda do governo para nos manter como cultura viva, né? Então, mais uma vez, um agradecimento a todos eles. Se eu esqueci de alguém, peço perdão. Um saravá fraterno a todos, paz e luz no coração de todos os filhos de bem. E a tenda de Umbanda Caboclo Sete Pena Azul é um ponto de cultura nacional. Que felicidade. Tá, meus irmãos? Novidades eu irei colocando aqui no decorrer, tá certo? Paz e luz no coração de todos nós.